Bom dia, que bom estarmos aqui na casa do nosso Deus, reunidos como corpo de Cristo. E nessa manhã, Deus nos saúda com o texto bíblico de João 6:68. Com um contexto bem interessante aqui. Todos os seguidores de Jesus, toda a multidão que seguia Jesus, se desapontou com algumas palavras que Jesus tinha dito. E então eles deixaram a Jesus, pararam de seguir a Jesus. Então Jesus pergunta para os seus 12 discípulos se eles também não querem ir embora, se eles também não querem deixar de seguir a Jesus. E então Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós estamos aqui hoje exatamente porque nós conhecemos esse Senhor e sabemos que o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna para a nossa vida. Nós estamos aqui porque nós temos sede de ouvir essas palavras de vida eterna. Nós temos sede da salvação de Deus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui para ouvir as palavras desse Senhor, para ouvir essas palavras que querem nos conduzir para a vida verdadeira, para a vida eterna. Nós nos reunimos nesta manhã no nome e na presença desse Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lá no Salmo 14, nos versículos 2 e 3, o salmista, ele escreve assim: Do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É uma visão bastante negativa que o salmista tem aqui, né? Ele diz que toda a raça humana, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Todos abandonaram a Deus, não há quem busque a Deus. É uma visão bem negativa, mas ela não deixa de ser real. A gente sabe que, como seres humanos, se não for pela graça e pelo amor de Deus que nos atrai para Ele, nós estamos nessa condição de desviados, de corrompidos, de pessoas condenadas a fazer o mal, porque nós somos escravos do pecado. E essa condição trágica que o salmista percebe aqui, muitas vezes é a situação que nós vemos no mundo também. Parece que todo mundo se desviou, que não há ninguém que faça o bem. Nós somos chamados a reconhecer que nós também somos pecadores, que nós também muitas vezes não buscamos a Deus e nos corrompemos. Por isso eu convido a nos colocarmos de pé por uma palavra de oração. Oração essa onde nós queremos confessar diante de Deus a nossa culpa e o nosso pecado. Vamos orar. Deus eterno, Tu conheces cada um de nós, Tu conheces o nosso interior, Tu conheces a nossa vida. Senhor, muitas vezes Tu percebes, nós não Te buscamos como deveríamos. Muitas vezes, Senhor, nós nos desviamos da Tua palavra, nos desviamos da Tua presença e, como consequência, toda a nossa vida demonstra esse desvio. Nós, quando nos desviamos, quando nos afastamos de Ti, consequentemente, nós fazemos coisas que são contra a Tua vontade. Nós nos corrompemos e acabamos caindo no pecado. Senhor, o nosso pecado, nosso afastamento de Ti, o fato de estarmos tão longe de Ti, ele se faz concreto por meio de nossas ações, de nossas palavras, de nossos pensamentos. Senhor, coisas que nós não deveríamos fazer, não deveríamos falar, não deveríamos pensar. A nossa vontade se corrompe e nós não queremos mais buscar as coisas do alto, nós não queremos mais buscar as palavras de vida eterna,
Nós buscamos apenas coisas deste mundo, coisas que não têm valor eterno. Ó Senhor, muitas vezes nós constatamos que somos pecadores e quando olhamos ao redor de nós, parece que não há ninguém que faça o bem. Parece que todo mundo está na mesma situação. E de fato, Senhor, todo aquele que não entrega a vida a Ti, nós sabemos que está condenado, está perdido. Assim, ó Senhor, nós clamamos pela Tua justiça e pela Tua misericórdia. Que Tu faças a Tua obra em nossa vida, para que a gente possa ser atraído para mais perto de Ti. Ó Senhor, que nós sejamos trazidos de volta à Tua presença e que na Tua presença nós possamos aprender de Ti, aprender contigo, com o Teu Filho Jesus, como nós devemos viver. Que a gente possa olhar para o Senhor Jesus e aprender a Sua forma de amar, aprender a Sua forma de agir, de ajudar as pessoas, de fazer aquilo que está ao seu alcance, para que as pessoas possam ter paz e possam Te conhecer. Dessa forma, Senhor, torna-nos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente exale o bom perfume de Cristo nesse mundo, para que as pessoas possam reconhecer a graça e o amor, para que as pessoas possam conhecer essas palavras de vida eterna que nos conduzem à salvação. Ó Senhor, limpa-nos e lava-nos completamente por causa do sangue de Cristo que verteu na cruz. E que limpos de todo o nosso pecado, Senhor, nós possamos render nossa vida a Ti, mais uma vez e a cada dia, para que as ações, os pensamentos e as palavras que saírem de nós sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor. Abençoa-nos nesse momento de culto e dá com que nós tenhamos um coração alegre para Te louvar, para Te servir e para aprender mais de Ti. Em nome de Jesus aqui nós oramos. Amém. A palavra de Deus, ela nos testemunha que Deus, Ele é misericordioso e Ele é bondoso. Apesar do pecado, da corrupção do ser humano, Ele ainda assim envia Seu Filho Jesus. E por meio de Jesus nós temos essas palavras de vida eterna. Nós podemos ir até Jesus e Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos livra da condenação. E assim você pode crer que se você confessou o seu pecado, o Senhor Jesus te perdoou, porque Ele é fiel. Amém? Vamos cantar, vamos louvar ao nosso Deus. Podemos ficar à vontade. Vamos cantar com alegria. Então vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor.
Cantai todos os dias um novo cântico ao Senhor. Que a cada dia, assim como as misericórdias do Senhor se renovam, que o júbilo em nossos lábios também possa sempre estar vivo com amor ao nosso Deus, que primeiro nos amou. Amém?
Mais uma vez. Glória e majestade diante de ti, Senhor Jesus. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu. Mais uma vez, até terminar. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu Vamos ter um momento de avisos. Convido o Xuxa, que vai nos trazer os avisos essa manhã. Um bom dia a todos, aqui presencialmente, também aqueles que nos assistem pelo YouTube. Gostaríamos de convidá-los, os bancos estão vazios, podem vir presencialmente falando para louvar e engrandecer o nosso Deus. Esperamos vocês no próximo culto, aqueles que não puderam vir hoje, para que podemos encher a nossa comunidade. É momento de compreender aqueles que ainda preferem manter o uso de máscara e distância de 1 metro entre pessoas de famílias diferentes. E o uso de álcool em gel disponível na entrada do templo, para a higienização das mãos. Os membros que estiverem com sintomas ou gripados, solicitamos que mantenham o uso da máscara. Motivos de oração. Se você tem motivos de agradecimento ou necessidade e deseja que orem, escrevam seu pedido nos papéis disponíveis e coloca ao final do culto na urna próxima à recepção. O grupo de oração estará intercedendo por seu pedido a partir do próximo encontro no dia 30/7, às 8h30 da manhã. Secretaria. Atenção aos horários de atendimento da secretaria. Devido às férias da secretária, na semana do dia 25 a 30/7, a secretaria estará fechada na segunda, dia 25/7, e na terça, 26/7, nos outros dias, horários normal, das 13h30 às 17h30, e no sábado, dia 30, das 8h30 às 11h30. Os próximos cultos serão dia 31, às 8h30 na Charlau e às 19h30 no Jardim Luciana. A oferta de hoje é destinada para a Casa de Passagem de São Lucas. Eu convido agora a Carol para vir aqui. A gente vai assistir um vídeo agora, que é o vídeo, a chamada do que vai acontecer na semana que vem, no sábado à noite, o NJT, Noite Jovem de Talentos. Então vamos prestar atenção no vídeo. Bom dia. Eu estou aqui hoje representando a GEBS, porque sábado que vem, então, é a NJT, a Noite de Talentos. E esse ano a gente escolheu o tema de É Hora de Reconstruir,
como a gente viu ali no vídeo, porque a gente está há 2 anos sem NJT, né? A última que a gente teve foi 2019. Por conta da pandemia, a nossa vida teve que parar um pouco. Aconteceram muitas coisas e agora é a hora da gente voltar ativa, voltar a encher esse lugar de novo. Então, a gente convida todo mundo que puder, que quiser, a vir semana que vem, às 19h30. Vai ter muitas apresentações, muito louvor, dança, teatro. Então, é hora da gente reconstruir a nossa vida de novo e começar louvando a Deus e buscando a Ele. E a gente reclamou tanto, né, na pandemia, que queria sair de casa, queria poder estar aqui. Então, agora que a gente tem a chance, vamos vir, né? Então, a GEBS espera todo mundo aqui. E, no fim da noite, a gente vai ter venda de pastéis e de refrigerante. Os pastéis vão ser a R$4, e o refri copo a 2 e 2 litros a 10. Então, é um preço assim, bem acessível para todo mundo. E a gente vai ficar muito feliz se todo mundo puder vir. Muito obrigada. Desculpa, pastora, me esqueci. Sexta-feira tem a janta dos homens. Se vocês, todos os homens que quiserem participar, me procurem no final do culto, ou na secretaria também, a partir de quarta-feira, né, pastor? A gente pode se inscrever. Falei com o Valdir, ele vai fazer a janta, e alguém vai ajudar, mas daí a gente vai ver ainda quem será. Pode me procurarem no final do culto e se inscreverem. Obrigado, são esses os avisos. Obrigado, Xuxa. Obrigado, Carol. Então, agora, na próxima música que a gente vai cantar, a gente vai também recolhendo nossas ofertas. Se você deseja ajudar com esse projeto tão bonito que é a Casa de Passagem, lá em Porto Alegre, você pode depositar sua oferta na cestinha e assim está auxiliando pessoas que aguardam por transplante de órgãos lá na Grande Porto Alegre. Se você deseja ofertar com a comunidade, então pode também depositar sua oferta na igrejinha. Que Deus abençoe dádivas e também doadores.
Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, neste momento nós queremos ouvir a Tua palavra e pedimos, ó Pai, que Tu venhas a falar ao nosso coração. Que a Tua palavra venha a nós nos corrigindo, nos educando, nos ensinando, nos transformando e nos motivando, Senhor, a continuar na caminhada contigo. Que possamos aprender mais de Ti, que possamos Te conhecer melhor e aprofundarmos o nosso relacionamento contigo, ó Senhor. Que o Teu Espírito Santo enche este lugar, enche a nossa vida, que a gente possa ter um coração aberto, uma mente aberta para receber a Tua palavra e sermos edificados por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem a sua Bíblia, convido para você abrir lá em Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18, do 20 ao 32. Gênesis 18, 20, aliás, até o 33. Gênesis 18, 20 a 33. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Esse texto, ele é muito interessante. A grande pergunta que esse texto faz é pela justiça de Deus. Abraão aqui quer saber se Deus é justo. No início do capítulo 18 de Gênesis, 3 homens aparecem para Abraão. Abraão então acolhe esses 3 homens e os serve. E eles então anunciam que Sara teria um filho, apesar da idade dela. Então, nós temos ali uma situação onde aos poucos vai se revelando que, na verdade, são 2 homens e o Senhor, 2 homens e Deus que estão ali diante de Abraão. E
Então o texto ele mostra Deus se perguntando se ele deveria esconder de Abraão aquilo que ele estava para fazer. Deus tinha a intenção de julgar e destruir Sodoma e Gomorra, porque eram cidades muito pecadoras, cidade muito de muita maldade, de cidades que estavam muito longe do caminho de Deus e que a sua má fama de serem extremamente ímpias, as pessoas dessas cidades tinha se espalhado, e o texto vai dizer que o clamor contra Sodoma e Gomorra chegou até o Senhor, e o seu pecado é gravíssimo. Isso nós lemos lá no versículo 20. Então Deus ele se pergunta: será que eu devo esconder de Abraão aquilo que eu vou fazer? Afinal de contas, Abraão ele é o escolhido de Deus. Abraão é aquele que vai ser o pai da grande nação com a qual Deus tem uma aliança. Ou seja, por meio de Abraão e por meio da nação que procede de Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Como escolhido de Deus, e consequentemente com essa função que Abraão tem, Abraão ele deve ser um homem justo, e ele deve ensinar essa justiça para a sua descendência. Abraão deve ser aquele que vai passar a palavra de Deus, tudo aquilo que ele tem aprendido da parte de Deus, para toda a sua descendência, para que essa descendência seja um canal de bênção para todos os povos. Por meio de Abraão e da sua descendência, todos os povos serão abençoados. Então, Deus, aqui mostra Deus, a Bíblia ela faz aqui essa imagem de Deus conversando consigo mesmo e se perguntando: será que eu devo esconder de Abraão então aquilo que eu estou para fazer? A gente pode se perguntar, sim, lendo a Bíblia parece que Deus aqui ele está meio em dúvida, ele não sabe o que fazer, mas a gente sabe que isso não é verdade. Aqui trata-se, na verdade, de uma forma de escrita para que nós, seres humanos, possamos entender a Deus. Deus ele vai se revelando, e para ele se revelar, essa revelação ela precisa ser de uma forma que a gente entenda. Por isso Deus aqui é retratado como alguém meio em dúvida, se fala ou se não fala para Abraão. E parece também em alguns momentos que Deus não conhece o pecado de Sodoma, e por isso ele precisa ir até Sodoma para ver se Sodoma de fato é essa cidade com um pecado tão grave como o clamor que Deus tem ouvido, ou se isso não é a verdade. Ou seja, parece que Deus está em dúvida, parece que Deus não sabe direito o que está acontecendo em Sodoma, mas isso é apenas uma forma de Deus se revelar a nós, de forma que a gente consiga compreender. E então, Deus ele veio ver, ele veio julgar a cidade de Sodoma. Ele ouviu esse clamor contra Sodoma e Gomorra, e diante da gravidade do seu pecado ele veio ver. E aqui a gente tem que lembrar, a gente tem que perceber que Abraão ele ainda está conhecendo esse Deus que o chamou. Abraão ele está no começo da história de Deus com o seu povo. Ele é o primeiro patriarca. Abraão tinha sido chamado por um Deus que ele não conhecia quando ele tinha 75 anos de idade. E agora, essa história aqui acontece quando Abraão tem 99 anos. Um ano antes de Abraão ter seu filho, e Abraão teve seu filho com 100 anos, seu filho Isaque. Faziam 24 anos que Abraão conhecia esse Deus, e ele só conhecia aquilo que Deus tinha revelado para ele. Abraão não tinha uma Bíblia para ler como nós temos hoje. Ele não tinha como conhecer esse Deus, a não ser por meio daquilo que Deus ia revelando. E Abraão ele vai conhecendo a Deus aos poucos. Ele vai conhecendo a Deus conforme Deus vai se revelando. Aqui, nessa situação, Abraão ainda não tem Isaque, como eu falei, e toda aquela história
de Deus pedir para Abraão sacrificar o seu filho e depois ser misericordioso e mostrar para Abraão que de fato aquilo era um teste da sua fé, tudo isso ainda vem depois. Tudo isso acontece nos próximos capítulos de Gênesis, né? Então, quando Abraão ouve da boca de Deus que Deus pretende destruir Sodoma e Gomorra, Abraão então ele questiona a respeito da justiça de Deus. Será que esse Deus a quem Abraão tem seguido é um Deus justo? Ou será que ele é um Deus que destrói o justo junto com o ímpio? Porque Deus ele vai destruir uma cidade inteira. 2 cidades até, Sodoma e Gomorra. E Abraão sabe que, por exemplo, em Sodoma habita o seu sobrinho Ló. E Abraão ele teme por seu sobrinho Ló, afinal de contas, Ló é um homem temente a Deus. Seria justo, então, destruir Ló e talvez alguma outra pessoa justa que tenha por lá, junto com todos os injustos, junto com todos os pecadores? Então Abraão ele argumenta com Deus, ele questiona Deus e ele diz, olha, ele propõe o problema, ele propõe a situação. Afinal de contas, se existirem 50 pessoas justas morando naquela cidade, será que é justo que elas sejam destruídas junto com as pessoas injustas, com as pessoas ímpias? Será que Deus está nivelando por baixo todo mundo? E a maldade, Deus vê a maldade, Deus destrói, sem se importar que existam algumas pessoas justas lá no meio? Abraão ele propõe esse problema para Deus e ele diz, olha, longe de ti fazeres tal coisa. Afinal de contas, Abraão ele já tinha uma noção de que Deus era justo, de que ele era o juiz de toda a terra. Então, como fica essa situação diante de Deus? O ímpio, o injusto, ele merece ser destruído. Mas o justo, ele não merece. Como Deus vai lidar com isso? Então, Deus, ele responde, olha, se eu encontrar 50 justos, eu vou poupar a cidade. E se você observar no detalhe aqui, Deus ele não está dizendo, se eu encontrar 50 justos, eu vou poupar esses 50 justos e vou destruir o resto da cidade. Deus está dizendo, se eu encontrar 50 justos, eu vou poupar toda a cidade. Ou seja, encontrando 50 justos, Deus ele vai ter misericórdia para com os injustos também. Percebem? Deus aqui ele se mostra como alguém extremamente misericordioso. Ele se demonstra como um Deus compassivo, como um Deus bondoso, que está disposto a poupar o injusto, a poupar o ímpio, por amor ao justo. Porque se Deus quisesse, ele podia simplesmente destruir apenas os injustos e salvar os 50 justos, se ele assim encontrasse. Mas Deus ele demonstra amor, ele demonstra misericórdia, além daquilo que seria lógica humana. Mas o Abraão, ele não se contenta. Ele, de agora em diante, ele continua questionando a Deus. E Abraão, ele se reconhece, olha, eu sou pequeno diante de Deus. Ele diz, eu sou pó e cinza, eu não sou nada, eu sou um ser humano passageiro. Diante de Deus, eu sou completamente insignificante. Mas ele questiona a Deus. Ele vai assim com todo cuidado, pedindo desculpa, né, sempre pelas beiradas, assim, ele diz, né, Senhor, já me atrevi a falar ao Senhor, não se ire comigo, e ele vai ali tentando contornar, se desculpar, meio com medo talvez, mas ele é bem ousado, e ele vai estendendo essa sua intercessão, esse seu pedido, a números cada vez menores.
Parece que Abraão vai testando a justiça de Deus aos poucos. Afinal de contas, ok, se tiverem 50 justos, tu vai poupar todo mundo. Mas se faltar 5 para 50, como é que ficam esses 45 justos? Será que a justiça deles não valeu de nada? Será que esses 45 justos merecem ser destruídos junto com os ímpios e com os injustos? Então Deus, ele cede um pouquinho e ele diz, não, 45, ok. Mas Abraão não se contenta também. Abraão continua, ele vai 40, 30, 20, 10. Finalmente, então, quando chega em 10 justos, Abraão ele para de insistir. Talvez aqui Abraão já esteja com medo de estar se tornando impertinente, né, de estar forçando a barra, talvez. Alguns vão dizer que 10 era o número mínimo para se caracterizar como um grupo, como um coletivo para os israelitas. Então, menos que 10 já seriam contados como indivíduos e não mais como um grupo. De qualquer forma, Abraão ele acha melhor terminar em 10. Mas o que nós aprendemos com Abraão é que ele persistiu na oração. Ele continuou clamando a Deus. E mesmo que Abraão tenha recebido uma resposta positiva, Deus já tinha dito sim para o Abraão, quando ele começou com 50, Abraão continuou pedindo para que Deus fosse ainda mais misericordioso, para que Deus fosse ainda mais generoso. É bem possível que Abraão ele estivesse insistido tanto porque ele tinha o seu sobrinho Ló em mente. Talvez ele queria salvar Ló e por isso ele estava intercedendo por toda a cidade. Mas de qualquer forma, Abraão ele é persistente na oração. Ele continua clamando, ele continua pedindo. E nós podemos aprender com isso. Nós podemos aprender com essa postura de se colocar na presença de Deus e mostrar para Deus, olha Senhor, eu tenho um problema, tenho uma situação que eu não sei como Tu vai agir, mas eu creio que Tu és justo. E aos poucos ir pedindo para Deus, ir intercedendo, e mesmo que Deus responda positivamente, nós não devemos parar de orar, nós não devemos parar de pedir, nós devemos persistir na oração. No capítulo 19 de Gênesis, a Bíblia vai nos mostrar todo esse pecado e essa maldade de Sodoma, e depois então a destruição de Sodoma e Gomorra. E ao final, Deus ele não encontrou nem 10 justos na cidade. Deus ele poupa apenas a família de Ló. Mas percebam, mesmo sem encontrar 10 justos, Deus ele não destruiu o justo que ele encontrou lá no meio. Ele poupou Ló e sua família, suas 2 filhas, e tentou poupar a esposa de Ló também, mas deu uma ordem de não olhar para trás. E quando essa esposa de Ló desobedeceu, ela virou uma estátua de sal. Ela foi destruída também. Então somente Ló e suas 2 filhas sobreviveram. Ou seja, em toda aquela cidade, Deus só encontrou Ló e suas 2 filhas como pessoas justas, como pessoas que de fato temiam a Deus. E a gente pode aprender desse texto também essa questão de que tanto tempo atrás, lá na época de Abraão, o pecado da humanidade já era grave diante dos olhos de Deus. A gente pode notar como as pessoas eram ímpias. Não sabemos exatamente o tamanho dessas cidades de Sodoma e Gomorra. Algumas pessoas vão estimar em 1.000, 1.500, 2.000 habitantes. A gente não tem como saber com certeza. Mas imagina, mais de 1.000 pessoas não encontrar 10 justas.
E quando a gente olha o relato de Gênesis 19, a gente percebe como o procedimento daquelas pessoas, daquela cidade, era imundo diante de Deus. Como eles eram terríveis, né? Eles querem violentar aqueles 2 homens enviados por Deus. Eles não querem invadir a casa de Ló para violentar aqueles homens. Enfim, é uma situação de extrema distanciamento de Deus. Como as pessoas eram ímpias, como eram graves os pecados já naquela época. A gente às vezes acha que no passado as coisas não eram tão ruins assim, mas o ser humano, ele sempre foi extremamente perverso. O ser humano sempre foi extremamente mau, já na época de Abraão. Mas ao mesmo tempo que a gente aprende isso, que a gente percebe isso, a gente também vê um Deus que é justo. Nós vemos muita injustiça no mundo. Nós vemos muita maldade. O mundo, ele se demonstra com muito pecado para nós. Nós vemos tanta violência, tanta injustiça, tanto sofrimento, enfim, tanta maldade. Mas Deus, ele tem a justiça nas suas mãos. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Pode ser que Deus não execute sua justiça aqui nesse mundo. Pode ser que durante a sua vida o ímpio não pague pelos seus pecados. Pode ser que o injusto passe sua vida toda nessa terra prosperando. Isso acontece. Mas isso não significa que Deus deixou de ser justo. Muitas vezes Deus guarda a sua justiça para o julgamento final. Deus guarda a sua justiça para o dia do juízo. Mas Deus não deixa de ser justo. Deus vai julgar e vai punir o ímpio. Ele vai julgar todas as pessoas. E esse texto, ele também nos ensina que nós devemos apelar para Deus, que nós devemos orar sem cessar, nós devemos suplicar, nós devemos argumentar com Deus. Afinal de contas, Deus é um Deus com tantos atributos. Abraão, ele apela para um atributo de Deus. Deus é justo. Logo, se Deus é justo, Deus não pode cometer uma injustiça. Enfim, nós temos a possibilidade de conversar com Deus de forma íntima. E nós não precisamos ter medo de questionar Deus. Não precisamos ter medo de falar, de argumentar, talvez até brigar com Deus em oração. Mas Deus, ele nos dá essa liberdade de falar com Ele sinceramente aquilo que está no nosso coração. E nós somos ensinados, sempre de novo, que nós precisamos ler a Bíblia. E nós precisamos ler a Bíblia para conhecer melhor esse Deus. Para a gente conhecer melhor os atributos desse Deus, para a gente conhecer melhor a vontade desse Deus. E conforme a gente vai conhecendo esse Deus, a nossa oração, ela vai melhorando também. Porque conforme a gente conhece Deus, a gente consegue pedir: Deus, a tua vontade diz isso, a tua palavra diz isso. Tu és um Deus justo, tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus gracioso. E conforme a gente conhece todos esses atributos de Deus, a gente pode argumentar com Deus, a gente pode orar melhor, a gente pode pedir com fé a esse Deus que nos dá a liberdade de falar com Ele. Acima de tudo, nós vemos que o nosso Deus é um Deus justo, mas Ele também é gracioso. Porque nós lembramos que por meio de só um justo, Deus poupou a todos nós. Em Sodoma, Deus não encontrou 10 justos, mas em Cristo, Deus encontrou um justo apenas. E sobre ele recaiu toda a justiça de Deus, toda a ira de Deus recaiu sobre esse um justo.
e por meio do sacrifício dele, por meio do sacrifício de Cristo, nós somos perdoados da nossa injustiça e nós recebemos a vida eterna. Muitas vezes nós achamos que nós esquecemos que Deus, Ele de fato é justo. A gente pode se assustar talvez pensando, mas como Deus destruiu 2 cidades? Que Deus é esse? Deus é justo. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra, que Ele faz aquilo que Ele disse que ia fazer. Mas em Cristo, toda a justiça de Deus recai sobre um homem só. E por isso nós todos somos poupados. Apesar dos nossos pecados, apesar da nossa injustiça, apesar da nossa iniquidade, nós somos poupados e recebemos uma nova chance, um novo caminho para chegarmos até Deus. E Deus, Ele não olha mais para a nossa iniquidade, Ele não olha mais para o nosso pecado, mas Ele olha para a justiça de Cristo, por meio da qual nós somos salvos. Baixa a tua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, por meio dessa história que nós lemos hoje, nós conhecemos, nós entendemos que Tu és um Deus justo, mas que a Tua justiça anda lado a lado com a Tua misericórdia. Senhor, Tu destruíste Sodoma e Gomorra, mas Tu salvaste Ló e suas filhas. Da mesma forma, Senhor, Tu tens poupado a cada um de nós por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Assim, ó Senhor, dá com que nós possamos crer verdadeiramente no sacrifício de Jesus e a partir da fé que nós sejamos salvos, ó Senhor, porque a Tua palavra prometeu a nossa salvação por meio da fé. Que a gente possa viver contigo, provando da Tua justiça, provando do Teu amor, vivendo uma vida de oração insistente na Tua presença. Que a gente possa clamar a Ti cada dia, para que Tu venhas a transformar a nossa vida, nos salvar, nos libertar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a Gabriele Couto, homem, a vir aqui à frente. E eu vou pedir para ela se apresentar. Bom dia, meu nome é Gabriele, eu tenho 26 anos e uma pequenininha de 5 anos. A Gabriele, ela tem o desejo, então, de fazer parte da nossa comunidade. E eu pergunto, então, para você, Gabriele, você crê em Deus, o Criador e mantenedor da vida? Você crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus? E você crê no Espírito Santo, o Consolador e Santificador? E tem o desejo, por livre e espontânea vontade, de tornar-se membro dessa igreja? Responda sim. Gabriele, você promete ser uma pessoa fiel ao Evangelho de nosso Senhor Jesus e ter as Sagradas Escrituras como norma que rege a sua vida? Responda sim. Por isso eu pergunto então, você deseja ser membro da Igreja de Jesus Cristo e participar dela por meio da ESLB? Se for essa a sincera vontade do seu coração, queira responder sim. Convido a todos nós, como comunidade, a nos colocarmos de pé e confessarmos a nossa fé por meio das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então, eu como ministro ordenado desta igreja, pastor dessa igreja, te declaro, Gabriele Couto Homem, como membro dessa comunidade de fé, sendo assim nossa irmã em Cristo Jesus. Vamos acolher a Gabriele com uma salva de palmas. Coloca aqui, virada para o altar. Não. Vamos assim então estender também a nossa mão direita sobre a Gabriele, também impondo as nossas mãos e desejando a bênção de Deus. Senhor Pai de amor, Deus de misericórdia, queiras Tu abençoar essa nossa irmã, que a Gabriele possa encontrar nessa comunidade a sua casa de fé, a sua igreja, onde ela pode viver contigo, viver conosco, como irmãos que creem no mesmo Senhor Jesus. Que a Tua bênção recaia sobre a vida dela, sobre a vida de toda a sua família, e que nós possamos também, como comunidade, caminhar em conjunto, auxiliando a Gabriele nas suas dificuldades e testemunhando também a ela a fé que nós temos, para que ela também possa crer da mesma forma e ela também testemunhar. Assim, Senhor, nós rogamos a Tua bênção e a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar e vamos cantar mais uma música.
nosso único refúgio. Pois eu sou teu e tu és meu. Convido para a gente se colocar de pé. Tem um momento de oração. Eterno Deus, obrigado que nós podemos te louvar, que nós podemos estar na tua presença. Obrigado que tu também ouves a nossa oração, ouves aquilo que nós temos para falar para ti, para pedir a ti. Assim, ó Deus, também obrigado pela palavra que ouvimos nessa manhã, que a gente possa confiar na tua justiça, na tua misericórdia e nos colocarmos como servos teus, também, Senhor, naquilo que tu tens preparado para nós. Assim, ó Pai amado, nós colocamos diante de ti a nossa vida, também como comunidade Charlau. Pedimos que tu estejas nos abençoando, que tu estejas nos guiando como teu povo, como tua igreja, para que possamos, de fato, Senhor, cumprir a tua missão neste mundo, fazer aquilo que como igreja nós devemos fazer, anunciar a tua palavra, anunciar o teu amor, proclamar, Senhor, a tua salvação para todo aquele que crer em ti. Ó Deus amado, assim nós também lembramos de tantas pessoas que estão doentes, que estão acamadas, pessoas que carecem, Senhor, de um abrigo, que carecem de roupas, que carecem de alimento para cada dia. Lembramos, Senhor, daquelas pessoas que estão desamparadas, abandonadas. Também, Senhor, pessoas que muitas vezes estão desiludidas pelos médicos, não têm esperança. Ó Deus, que a tua graça esteja se revelando, que o teu Espírito Santo esteja consolando, que o teu poder esteja agindo ali onde é necessário. Lembramos, Senhor, também das pessoas enlutadas, pessoas que precisam ser consoladas por ti, ó Deus, também a partir da perda, a partir do luto. Tu conheces, Senhor, nosso coração, tu sabes os motivos que nós temos, tu conheces aquilo, Senhor, que nós precisamos falar para ti, aquilo, Senhor, que talvez está engasgado na nossa garganta há muito tempo, que tu possas ouvir a nossa oração sincera. Tu conheces, Senhor, também os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas mágoas. Sabe, Senhor, quando nós fomos injustiçados, quando nós sofremos por causa da maldade de outras pessoas. Senhor, que tu possas fazer a tua justiça, que tu possas fazer aquilo que é certo, e que tu nos auxilies no nosso sofrimento, que tu nos auxilies na nossa dor, mas que tu também esteja conosco nos nossos momentos de alegria, nos nossos momentos de júbilo. Tudo nós entregamos a ti, Senhor, na certeza de que tu és nosso Deus e nós somos teus servos. Nós somos pessoas que são passageiras, que são pó e cinza, como disse Abraão, mas acima de tudo, Senhor, mesmo apesar disso, tu nos amas. Tudo entregamos a ti, ó Senhor, orando a oração que teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos nos assentar. Eu pergunto se nós temos alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Temos alguém que vem pela primeira vez em nosso culto? Não? E aniversariantes na semana que passou? Alguém comemorou mais um ano? Aqui, Teco, né? Que dia, Teco? Dia 22. Parabéns, que Deus abençoe esse seu novo ano de vida, que tenha muitas bênçãos, muitas felicidades. Mais alguém comemorou aniversário? Não? Então vamos cantar ainda uma última música, uma música de bênção. Receba essa bênção, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso, o teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.
contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso, o teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Creia que o Espírito Santo, que o nosso Senhor Jesus Cristo está sempre contigo. Eu, em sequência, já sigo direto para o Santos Dumont, então não vou permanecer aqui, não posso me despedir de vocês pessoalmente, mas que vocês tenham uma abençoada semana na graça do nosso Deus. Vamos acolher a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos acompanhe.